pela ordem aqui, agora é o presidente está dando pela ordem, há um expediente de manifestação externa. Eu consulto se está presente pessoa para fazer a manifestação. Então, conforme requerido a mesa diretora, nas formas regimentais, o uso da tribuna na sessão do dia de hoje pela doutora Mariana Tomé para explanar acerca da preservação da água e da sobrevivência humana. Neste momento, então, suspendo a sessão para uso da tribuna pela doutora Mariana, que terá 15 minutos para a sua exposição. Eu já convido o deputado Renato, autor da proposição, para assumir a presidência. Eu vou colocar aqui. Tá. Vou colocar em cima do celular para não correr esse risco. Bom dia a todos os presentes. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje explanando um pouco sobre preservação da água e sobrevivência humana. A gente está no mês em que a gente se fala muito sobre a água. Dia 22 é o Dia Mundial da Água, um elemento que, embora a gente possa ter em abundância, a água potável ela não é tão abundante quanto se parece. Eu vou começar a minha apresentação mostrando para vocês dados, porque eu acredito que com dados a gente consegue ter uma dimensão maior da relevância desse tema. 71% da superfície da Terra é composta de água. Desses 71, 96,5% provém dos oceanos. Então, a gente percebe aí que mais de 90% provém de água salgada, que é inapropriada para o consumo e precisa de passar por um processo de dessalinização, que muitas vezes não chega às populações mais carentes, que são aquelas que necessitam, muitas vezes, mais desse acesso. 3% é composto por água doce, e desses 3%, apenas 1,2% é composto por água potável. Então, a gente vê que, embora a gente tenha um planeta Terra, que quando a gente aprende no ensino fundamental, que deveria se chamar planeta Água, quando a gente entra no assunto água potável, a gente percebe que há uma escassez. E o porquê que eu fico aqui batendo e falando sobre esse tema? Para que a gente evite cenas como essa, que é de uma criança na Etiópia que não havia água potável e acabou tendo que beber uma água enlamaçada. E para evitar cenas como essa, que é do rio Tietê, em que a gente percebe que há o descarte inadequado de lixo e resíduos nas margens dos rios. E quando a gente fala sobre isso, é importante a gente pensar sobre o tema de que 0,3% da água do mundo advém e é encontrada em lagos, rios e oceanos, sendo que a maioria da água para consumo estão em lagos, rios e oceanos. E o porquê que eu trago isso com essa relevância? Porque a gente sabe que a maioria da população, principalmente de baixa renda, o acesso que elas possuem é em relação a esses fluxos de água, e muita parte da água que é inapropriada para consumo, ou ela está ainda congelada em geleiras, ou ela está em superfícies subterrâneas de difícil acesso. Falando sobre preservação da água, eu quero trazer apenas 3 pontos de grande relevância para que a gente trate sobre esse tema nessa casa, que é de importância para toda a população. O primeiro é falar sobre educação, o segundo sobre tratamento de esgoto e o terceiro sobre preservação e despoluição dos rios. Quando eu falo sobre educação, eu falo principalmente em relação... Obrigada. Em relação às crianças. Muito se sabe que as crianças elas são os maiores potencializadores de informações. São elas que levam informações nas suas famílias, nas suas escolas, nas suas casas, e elas são as principais replicadores de conhecimento. Nesse ponto, é importante a gente falar da preservação da água para essas crianças, não apenas de que não precisamos de ter escassez de água, varrendo a calçada com água, mas de preservar o que pouco ainda temos para que haja a sobrevivência e a preservação desse elemento tão natural. Em relação ao tratamento de esgoto, a gente sabe que muito do que aconteceu com o Tietê e com outros rios que foram poluídos ao longo da história se deu em relação à ausência de tratamento de esgoto.
Mas um ponto interessante em se falar em relação a isso é que muitas vezes o que a gente tem não é só a falta do tratamento de esgoto. Até quando há o tratamento do esgoto, há o descarte inadequado. Essa informação foi retirada da Agência Ambiental Europeia, que fala que a principal fonte de poluição da água provém do tratamento de esgoto e águas residuais, ou seja, o descarte inadequado, embora eu ainda tenha um tratamento de esgoto em algumas localidades. Por isso é importante a gente sempre tratar essa relação, não pensando apenas numa questão de saúde pública, de educação pública, de conhecimento público. A gente sabe que, infelizmente, nosso país ele tem uma extensão territorial muito grande, que, de certa forma, há localidades que ainda não conseguem ser atingidas, mas a gente tem que lutar para que isso consiga chegar nas populações de todas as classes sociais, independentemente da sua forma. E quando a gente traz em relação à despoluição dos rios, eu trago os dois principais casos em relação a essa questão, voltando principalmente para o aquífero Guarani, que foi tratado de forma bem explanada na segunda-feira, no seminário que tivemos nessa casa, porque é um dos nossos segundo maior aquífero do Brasil. O primeiro a gente tem em relação ao norte, no Pará, e ele passa por 8 estados brasileiros. E o que nós estamos vendo é o uso dessa água, que já está estocada, de grande parte, e não temos uma consciência e políticas relacionadas à preservação adequada dessa água. A gente sempre pensa, eu como advogado, atuando no direito, a gente pensa na questão intergeracional, porque o que é que nós temos que pensar? Podemos sim tirar, usufruir daquilo que já há para nós, mas pensando nas gerações futuras, para que isso não impacte gerações futuras, a fim de que elas não consigam utilizar daquilo que nós já temos. E para evitar que aconteça o que aconteceu com o rio Tietê e com o rio Jundiaí. São dois grandes rios, a gente teve a despoluição desses dois rios, e o rio Tietê já foram gastos mais de 8 bilhões de reais para despoluí-lo, e até o momento não se atingiu da forma que se gostaria. O rio Jundiaí, aproximadamente foram gastos 230 milhões, a intenção é que esse rio sirva como apoio para as populações próximas e para que ele seja utilizado a fim de dar acesso à água àquela população. Em relação à sobrevivência humana, eu trago 2 temas principais para a gente refletir a respeito, que são basicamente direitos humanos e desenvolvimento sustentável. O direito humano ele é inerente a todos nós, e aí quando eu digo isso, ele está relacionado ao direito à alimentação, ao acesso à água, a um lar adequado, um ambiente adequado de vida, e o desenvolvimento sustentável a fim de que a gente explore, por óbvio, aqueles quantitativos ambientais que existem, mas sem destruí-lo para gerações futuras. Isso é de extrema necessidade e de extrema importância. Agora eu vou trazer para vocês dados relacionados em relação à água de quantitativo. Para produzir 1,5 litro de água mineral, eu preciso de 3 litros de água. Para produzir 1 litro de leite, é preciso de 1.100 litros de água. Para produzir 1 quilo de arroz, eu preciso de 3.400 litros de água. E para produzir 1 quilo de carne bovina, são 15.000 litros de água. Então, vocês podem observar que, nesses pontos, o que é o principal? 1 quilo de carne não dura uma semana para a família. Quando a gente fala em preservação de água, muitas vezes pode parecer algo simbólico e, às vezes, longínquo, mas quando a gente traz esses dados para a nossa realidade do dia a dia, arroz, leite, carne, água, a gente percebe que é um assunto de extrema importância e extrema urgência. A gente fala em questão de sobrevivência humana para qualquer um de nós, e nós que estamos nesse ambiente, nessa assembleia, nós somos afortunados porque nós conseguimos ter acesso a esses quantitativos sem nos preocupar, de certa forma, com a escassez que há lá fora. E nós estamos privilegiados porque nós não fazemos parte daquela comunidade ainda, infelizmente, na África, que tem comunidades que se matam em busca de água potável. Então, é algo essencial
para a sobrevivência humana, é algo essencial que deve ser a preservação da água. E essa preservação não é apenas, repito, aquela de economizar na água, economizar no dia a dia. É a preservação de pensar em políticas públicas que realmente sejam efetivas a ponto de não destruir um bem que é e deve ser de acesso a todos. Todos esses dados foram retirados desse documentário de 2012. É um documentário que foi premiado, um documentário francês, cujo título original é La Soif du Monde, que é a sede do mundo. E eu espero que, com essa pequena palavra aqui no púlpito, eu possa ter trazido para vocês uma reflexão a respeito do tema, que, embora seja, podemos dizer, debatido de certa forma frequente, muitas vezes não tem a dimensão e a profundidade devida quando a gente traz em relação à sobrevivência humana voltada à questão da água. É preciso de políticas públicas, é preciso de fiscalização, é preciso que nós, como cidadãos conscientes, fiscalizemos uns aos outros. Muito obrigada. Quero parabenizar a doutora Mariana Tomé, que nesse ato representa aqui a BPW, que é a Associação das Mulheres de Negócio e Profissionais, também representando a OAB, que tem um trabalho muito próximo nesse tema, que é fundamental, participando ativamente aqui nas discussões na Assembleia Legislativa. Para nós é uma satisfação tê-la aqui junto conosco para tratar e apresentar informações que são essenciais para muitos que não têm essa percepção da importância da água e aquilo que nós podemos fazer para manter o nosso meio ambiente protegido e sustentável. Então, parabéns, doutora, seja muito bem-vindo, nosso abraço à BPW e à OAB. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigada.